Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna e esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. A Fifi está em seu quarto, muito triste pela conversa que teve com Oron. A Fifi começa a ter uma crise de ansiedade, ela corre para tomar um remédio e começa a chorar. Nesse momento, Oron entra no quarto e percebe que a Fifi está completamente tomada pelo remorso, graças a Deus. Oron então toca o ombro de Afife e lhe diz: Afife Dermihali, você é uma pessoa difícil, uma mulher forte e indestrutível. Oron então diz para Afife que é assim que todos a conhecem e que é por isso que todos têm medo dela. Oron diz para Afife que as pessoas as respeitam por isso, mesmo que elas não queiram. Oron então diz para Afife que isso não é o que ela representa para ele, pois ela é sua mãe. Oron então diz para Afife que, como filho dela, ele nunca deixará que as pessoas a machuquem. Nunca. Afife, que está chorando, diz para Oron: filho. Oron então pega nas mãos de Afife e diz para Afife que vai pegar de volta tudo o que foi dado a eles. E diz para Afife que ninguém pode tirar deles o que por direito lhes pertence. E principalmente da forma que foi tirada. Kiana chega com o pão e Nursá termina de fazer o chá para eles. Kiana corta o pão no meio com as mãos. Nursá então pergunta para Kiana o que ele está fazendo. Nursá, que está com uma faca na mão, diz para Kiana que aquilo é uma faca e que serve para cortar pão e que ela teria usado a faca para cortar o pão se ele não tivesse partido o pão ao meio com as mãos. Nursá então chama Kiana de homem rude. Kiana fica bravo e diz para Nursá, a chamando de senhora gentil, que se o pão estiver quentinho, você pode sim cortá-lo com a mão. Kiana diz isso para Nursá com um sorriso irônico no rosto. Nursá então manda Kiana não chamar ela mais de senhora. Kiana diz para Nursá que ela o chamou de homem rude. Kiana então diz para Nursá que ela está mais brava do que o normal hoje. Nursá então diz para Kiana que esse é o humor habitual dela. Kiana diz para Nursá que o humor dela é como uma linha de alta tensão, pronto para explodir. Nursá diz para Kiana que ela está bem e diz para Kiana que ela é a mesma pessoa de quando ele a conheceu. Nursá então diz para Kiana que eles não se gostavam quando se conheceram do mesmo jeito que não se gostam agora. Kiana diz para Nursá que isso já é o suficiente para ele e diz para Nursá que ela está de mau humor. Kiana então diz para Nursá que não importa o que ela faça, pois ele não vai brigar com ela agora. Kiana então sai do escritório e Nursá vai gritar com ele da janela e diz para Kiana que ele não pode dar a última palavra e ir embora daquele jeito. Ela então diz para Kiana que não está de mau humor e que ele é quem está com raiva. Kiana fica revoltado e volta para dentro do escritório para brigar com Nursá. Kiana então pergunta para Nursá se ela está ficando louca, gritando com ele daquele jeito pela janela. E pergunta para Nursá se ela quer que alguém veja eles brigando. Nursá diz para Kiana que não liga e que os outros podem ver e ouvir as brigas dele. Kiana então diz para Nursá que não é assim que eles vão convencer os outros, que eles são um casal, e diz para Nursá que eles não vão recuperar Nefes desse jeito. Nursá fica triste, pois tinha esquecido disso. Ela então diz para Kiana que por um momento ela acabou esquecendo disso e pede desculpas para Kiana por isso. Kiana vai embora e deixa Nursá sozinha no escritório. Oron vai até o escritório de Shihan para conversar com ele. Oron diz para Shihan que veio até ali porque está na hora deles terem uma conversa como verdadeiros Dermihalis. Oron então diz para Shihan que parece que ninguém está disposto a recuar. Oron então diz ok e diz para Shihan que ele pode vir. Shihan dá uma regalada nos olhos quando Oron diz isso. Oron então diz para Shihan que é bom ele prestar atenção em algumas coisas relacionadas a um trabalho realizado com profissionalismo, digno de um Dermihali. Shihan pergunta para Oron se ele está falando sobre ética de trabalho. Shihan então diz para Oron que ele sempre agiu assim, mas que depois eles precisaram agir de acordo com a forma como eles foram tratados. Shihan então diz para Oron que toda ação gera uma reação. Oron então diz para Shihan que já disse uma vez e que vai dizer de novo. Ele então diz para Shihan que legalmente na lei não há nada a favor deles. E diz para Shihan que a insistência imprudente dele e o seu comportamento inadequado os trouxe ao ponto em que eles se encontram hoje. Shihan pergunta para Oron se as técnicas medievais da senhorita Afife também se incluem nesse comportamento inadequado do qual ele está falando. Oron então responde se levantando e diz para Shihan que é inútil continuar aquela conversa. E diz que o fato dele ter algumas ações da empresa não significa que ele vai assumir a direção. Shihan diz para Oron que ele não deve ficar tão certo disso. E diz que o tempo vai mostrar para eles
quem comandará as empresas. Oron diz para Shi-Han que ele não tem o costume de deixar as coisas para o tempo decidir. E pergunta para Shi-Han o que ele quer com as ações que ele conseguiu chantageando a Fifi. Shi-Han então diz para Oron que ele já sabe a resposta. E diz para Oron que ele quer tudo. Oron diz para Shi-Han que ele entendeu. E pergunta para Shi-Han se essa é a sua última palavra. Shi-Han responde que sim. Shi-Han então pergunta para Oron se ele está pronto para dar para ele tudo o que ele tem. Oron diz para Shi-Han que ele pode querer tudo, mas não conseguirá ficar com nada. Oron ia ir embora, mas acaba vendo o brinco de Ira em cima da mesa de Shi-Han. Oron então se lembra de quando disse para Ira no hospital que ela estava sem um de seus brincos. Oron volta de seus pensamentos e pergunta para Shi-Han por que o brinco de Ira está ali. Shi-Han diz para Oron que Ira deixou o brinco cair no hospital e que ele pegou para devolver para ela. Oron diz para Shi-Han que Ira não precisa dele. Oron então pega o brinco de cima da mesinha e diz para Shi-Han que ele mesmo vai devolver o brinco para Ira. Oron leva o brinco embora e o bonecão de cera com anemia fica lá, parado, com raiva, pois obviamente era ele quem queria fazer isso. Assim que Kenna sai, Nursa fica dizendo para si mesma que ela não deveria ter brigado com Kenna pela janela, e depois diz para si mesma que ela não sente ciúmes de Kenna, e diz que precisa arrumar um jeito de provar para Kenna que eles são apenas amigos. Kenna volta para seu escritório, dizendo que se acalmou, e pergunta para Nursa se ela conseguiu se acalmar também. Nursa manda Kenna se sentar e diz que está tudo bem. Kenna começa a trabalhar e Nursa fica admirando ele trabalhando, e depois diz para si mesma em pensamento que não está com ciúmes de Kenna, e que vai provar isso para ele. Nursa então diz para Kenna que vai fazer compras e pergunta para Kenna se ele não gostaria de ir com ela para lhe ajudar a escolher algumas roupas. E diz para Kenna que depois eles podem ir beber um café. Kenna pergunta para Nursa se ela está chamando ele para ir fazer compras com ela. Nursa pergunta para Kenna por que ele ficou tão surpreso assim com o convite dela. E diz para Kenna que achou que seria legal ele ir com ela. Kenna então diz para Nursa que depois disso eles podem ir até o salão de beleza para fazer o cabelo. Nursa pergunta para Kenna por que ele está lhe dizendo isso. Kenna diz para Nursa que ela está chamando ele para ir fazer compras. E diz para Nursa que ele não entende nada dessas coisas. Nursa então diz para Kenna que vai ir sozinha. Oron chega na mansão e Ira vem lhe dar as boas-vindas. Oron está um pouco frio com Ira, provavelmente devido ao brinco que estava com Shi-Han. Ira então diz para Oron que conversou com Ali, pois a professora dele lhe contou que haverá um concurso de desenho na escola. Ira então diz para Oron que Ali está muito animado com isso e que ele quer passar para comprar alguns materiais de artes antes de ir para a escola. Ira então diz para Oron que vai acompanhar Ali para ajudá-lo a escolher os materiais. Oron bufa. Ira então pergunta para Oron se ele está bem, se aconteceu alguma coisa. Oron então mostra o brinco para Ira. Ira fica feliz e pergunta para Oron aonde ele encontrou. Oron então diz para Ira que ela deixou cair no hospital e que Shi-Han encontrou. Ira pergunta para Oron se ele foi falar com Shi-Han hoje. Oron faz sinal positivo com a cabeça e diz para Ira que quis ter uma última conversa com ele, mas que no final percebeu que essa questão não poderá ser resolvida com uma conversa. Ira chama Oron para um passeio no jardim, mas Oron responde que agora não. Oron ia sair da conversa, mas Ira pede para que Oron não lhe diga não. Oron então vai para o jardim com Ira. Eles começam a caminhar pelo bosque da mansão. Oron então diz para Ira que se em algum outro dia ele se recusar a ir tomar um ar no jardim com ela, ela deve insistir exatamente como fez hoje. Ira diz ok e pergunta para Oron por que ele está lhe dizendo isso. Oron responde que foi muito bom para ele ter ido caminhar com ela, principalmente por estar com ela. Ira diz para Oron que talvez no futuro eles possam morar em uma cidade à beira-mar. Oron pergunta para Ira se ela realmente gostaria disso. Ira pergunta por que não. E diz para Oron que sabe que é impossível agora, mas que talvez eles possam fazer isso quando ficarem velhinhos. Oron então pergunta para Ira o que eles farão juntos. Ira diz para Oron que eles podem dar um passeio na frente do mar todos os dias pela manhã. Oron pergunta para Ira se seria apenas os dois. Ele então diz para Ira que talvez outra pessoa possa compartilhar a felicidade junto com eles. Oron então pergunta para Ira o que ela acha disso. Ira, como sempre, fugindo das perguntas de Oron, pergunta se ele quer um café. E diz para Oron que café é a melhor forma de compartilhar felicidade. Ira diz para Oron que vai ir preparar o café e sai deixando Oron sozinho no jardim. Nursa volta das compras e Smet diz para Nursa que ela voltou muito rápido e pede para que Nursa lhe mostre o que comprou. Nursa então começa a mostrar um vestido que ela comprou para Kenna e pergunta para Kenna o que ele achou do vestido e diz para Kenna que floral está na moda agora.
Enquanto isso, Fatih diz para Ismet que Kiana não entende nada de moda e que não vai saber responder o que Nursá está lhe perguntando. Kiana diz para Nursá que não entende nada de moda e manda Nursá mostrar o vestido para Ismet, pois Ismet vai ajudá-la melhor. Ismet vai ajudar Nursá, mas Nursá fica triste ao perceber que Kiana não ligou para o vestido novo dela. Nursá tenta fofocar com Kiana, mas ele não se interessa pela fofoca. Nursá então vai para a cozinha e começa a dizer para si mesma que nenhum de seus métodos para mostrar para Kiana que eles são apenas amigos está funcionando. Nursá então diz para si mesma que precisa achar uma maneira de provar para Kiana que ela gosta dele apenas como amigo. Nursá pergunta para Fatih o que Kiana gosta de fazer com seus amigos nas horas vagas. Fatih diz para Nursá que Kiana gosta de tomar café com seus amigos nos cafés da vizinhança e que também gosta de jogar futebol. Fatih então diz para Nursá que Kiana gosta de assistir futebol e diz para Nursá que terá jogo do time favorito dele hoje. Nursá se empolga e pergunta para Fatih qual é o time favorito de Kiana. Fatih pergunta para Nursá se ela não sabe qual é o time favorito de Kiana. Nursá responde que é claro que ela sabe. E nesse momento, Ismet lembra a Fatih que eles precisam sair imediatamente, pois tem uma reunião marcada. Nursá começa a arrumar as coisas para que ela e Kiana possam assistir o jogo do time favorito de Kiana juntos. Nursá então liga para Kiana e pergunta se ele não vai voltar para o escritório. Kiana responde que não, pois vai assistir um jogo em um café da vizinhança. Nursá pede para que Kiana venha urgente para o escritório. Kiana pergunta se aconteceu alguma coisa. Nursá responde que dirá quando ele chegar. Ira leva café para Oron na sala da mansão. Oron agradece Ira pelo café. Oron avisa Ira que em breve precisará ir ao escritório, pois tem alguns e-mails para verificar e que depois virá buscar ela e Alice para ir à escola. Ira diz para Oron que Musá pode levá-los e que assim ele não precisará mudar sua rota. A Fifi chega na sala da mansão. Oron pergunta para a Fifi se ela está bem. A Fifi responde que sim e agradece Oron por se preocupar com ela. Sr. Iafkes diz para a Fifi que vai trazer o chá para ela. Nesse momento, Neva chega na sala da mansão dizendo para o Sr. Iafkes que ela também vai querer um chá e que o dela deve ser um pouco mais fraco. Neva se senta ao lado de Afif e diz que vai acompanhá-la no chá. Ira diz para a Afif que a escola de Ali está organizando um concurso de pintura. A Fifi responde para a Ira que isso é muito bom. Neva diz para a Ira que acha que conhece aquele par de brincos que ela está usando e diz para todos que já viu aquele brinco em um dos quartos de hotel de Shihan. Oron sacou na hora o que Neva estava tentando fazer. Ele então olha fixamente para a Fifi, que está acreditando fielmente no que Neva está dizendo. A Fifi pergunta para a Ira do que Neva está falando e pede para que Ira lhe explique o que aconteceu. Oron pega nas mãos de Ira e diz para a Fifi que Neva está certa e que ele pegou o brinco de Ira com Shihan. E diz para a Fifi que Ira deixou seu brinco cair no hospital quando foi visitá-lo e que Shihan encontrou o brinco no chão e que pegou para devolvê-lo a Ira. Neva fecha a cara na hora, pois não conseguiu o que queria. Ira, que está completamente envergonhada, diz que vai preparar Alice para ir à escola. Oron vai atrás de Ira, mas antes de sair, sangra Neva com o seu olhar 43 da morte. A Fifi manda a Sr. Iaf servir seu chá no quarto. Perihan encontra com a Fifi no corredor e pergunta para a Fifi se ela está bem. A Fifi nem responde e vai direto para o seu quarto. Kiana chega no escritório e pergunta para Nursá o que aconteceu. Nursá diz para Kiana que ele pode assistir o jogo ali com ela. Nursá então começa a cantar a música do time favorito de Kiana, música do qual ela acabou de decorar. Kiana fica assustado com a atitude de Nursá e pergunta: você e eu vamos assistir o jogo juntos? Nursá responde que sim e pede para que Kiana se sente antes que o jogo comece. Kiana então diz para Nursá que vai colocar o seu uniforme. Ele está no escritório de Oron e pergunta para Oron se ele viu o jeito que a Fifi olhou para ela. Ele então diz para Oron que ficou muito envergonhada com isso e diz para Oron que ela gostaria de evaporar, desaparecer. Ira diz para Oron que felizmente ele sabia da história antes, ou então Oron interrompe Ira e diz para Ira que nunca teria duvidado dela, mesmo que ele não soubesse a verdade sobre o brinco. E diz para Ira que ele acredita nela e que ninguém pensaria diferente dele. Ele então diz para Oron: que bom que eu tenho você. Ira diz para Oron que vai sair, pois ele deve estar ocupado. Oron diz para Ira que precisa responder uns e-mails e que depois ele encontra com ela. Ira sai do escritório de Oron e Neva entra. Neva então pede desculpas para Oron por incomodá-lo e diz que precisa falar com ele sobre um assunto importante. Neva diz para Oron que não teve a intenção de fazer mal com o assunto da sala. Neva diz para Oron que sabe que não foi ele quem mandou sequestrá-la. E diz para Oron que sabe disso, pois foi Shihan quem mandou ela acusá-lo. Gente, essa cobra está jogando dos dois lados.
Oron faz cara de espanto para Neva. Neva então diz para Oron que She-Ra lhe pediu isso e que ela não pôde ir contra a vontade de seu irmão e que então fez o que ele mandou. Neva então diz para Oron que ele não conhece She-Ra e que quando She-Ra fica obcecado por uma coisa, ele não se importa com mais nada, nem mesmo com as pessoas próximas a ele. Oron pergunta para Neva por que ela está lhe dizendo isso. Neva diz para Oron que não quer que eles se conheçam de forma errada, afinal, eles moram na mesma casa. Neva diz para Oron que ela não toma medidas para causar agitação ou fazer ele odiá-la sem motivos. Neva diz para Oron que pode parecer que há dois lados nessa guerra, mas que há coisas que ela nunca faria, e diz para Oron que sabe muito bem que ele também pensa como ela. Assim que Neva sai do escritório de Oron, ela diz para si mesma em pensamento: "Você vai pagar por me humilhar na frente daquela escrava e me dar um tapa, irmão." Kenna e Nursa estão muito animados, torcendo para o time favorito de Kenna. Nursa está fingindo que gosta daquele time, mas constantemente acaba errando os nomes dos jogadores. Ira sai com Ali para levá-lo à escola. She-Ra chega e diz oi para Ira, e nesse momento, Ali percebe que esqueceu uma caneta e corre para dentro da mansão para buscá-la. Ira ia entrar na mansão também, porém dá de cara com Oron, que acaba vendo ela sozinha com She-Ra. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.